Deixa eu começar logo falando da Odisseia. Saiu o trailer e já teve gente reclamando. Olha, a roupa do Agamenon, o imperador tá com uma roupa high-tech estranha, não era assim. O que eu achei disso? Um grande... Eu não tô pra ver um filme do Nolan de uma retratação fiel. Quer dizer, fiel entre aspas, né? Porque é uma história inventada. Ah, mas tem a ver com o original. Esse é o tipo de pessoa que vai falar mal de 300. Ah, e alisaram o cabelo da Moana, o cabelo dela. Eu acho tão bonito o cabelo caracolado, sabe? E tem a ver com a parada. Eu sei que pode parecer uma bobeira. Fala, Gaveta, só o cabelo. Com Moana... Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. A Odisseia de Nolan tá causando uma guerra civil nas redes sociais, meus amigos. De um lado, os fanboys, que pagam pau pra diretor milionário, e do outro estão as pessoas de bom senso, que apreciam uma boa história, respeitando uma boa história que fez parte da cultura e da vida de uma civilização por milênios, como eu e você. E eu falo isso sem nenhum favoritismo. Tipo, imagina se começassem a alterar a qualidade da Insider. Ela já faz parte da nossa cultura e do nosso dia a dia. Não é roupa para ocasiões especiais, é roupa para suas batalhas diárias. Trabalhar, treinar, passear, até namorar. Coloca a sua Insider e vai. E para você aproveitar e pegar logo a sua, usa o meu código para ganhar 10% de desconto se você já comprou a sua antes e 20% de desconto se for sua primeira compra. Com a Insider, todo mundo ganha. No caso do filme da Odisseia de Nolan, tá difícil saber quem vai sair ganhando. Os fanboys de diretores de Hollywood ou a galera que gosta de história e literatura. Pelo trailer do filme, Nolan tá fazendo uma loucura, senhoras e senhores. Eu fiz uma análise bem legal do trailer e o link tá na descrição para vocês. Então nesse vídeo aqui a gente vai focar não na Guerra de Troia, mas na guerra que parou o mundo dos cinéfilos nesses últimos dias. Helena de Troia. Mas esse vídeo aqui vai ser muito mais do que uma simples crítica à escolha de atores. Vocês vão assistir a uma aula de história e cultura grega que vai ampliar ainda mais o conhecimento de vocês com estudo sério e documentado. Nós vamos destruir esses mitos malucos que estão circulando na internet. E falando em destruir mito, esse aqui é o meu livro Mitologia Soviética, onde eu faço um estudo bem detalhado destruindo os principais mitos que ao longo dos anos sempre foram espalhados, em especial pelos comunistas. Então se você quer um estudo que vai te ajudar a entender de maneira fácil e prática todos os aspectos mais fundamentais da Revolução Russa, da Guerra Civil e do pacto entre Hitler e Stalin, esse livro aqui é para você e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O link está no comentário fixado. Muito bem, dito isso, tudo indica que Helena de Troia, no filme de Nolan, A Odisseia, vai ser interpretado por ela, Lupita Nyong'o. E aí, mais uma vez, a internet rachou entre aqueles que defendem uma Helena grega, já que a história foi escrita e pensada para e pelo mundo grego, entre aqueles que dizem que é só um filminho, mas reclamam da Moana de progressiva. Gente, isso é um ponto muito sensível, porque as características da Moana é o que mais se destaca na história, né? É o que causa maior nível de representatividade. Então vamos começar, primeiro, tentando entender qual que é o argumento dos fanboys de filme. Um dos argumentaços é que a Odisseia é um mito, é uma história fantasiosa, mitológica. Mas sabe qual é o único problema desse argumento? Merda! A Odisseia é uma fantasia mitológica para quem, menino? Para os gregos que escreveram aquela história no século 9 a.C. ou para você, menininho de 40 anos, fanboy de filme? Pode crer que a maior parte dessa galera que diz que a Odisseia é só mitologia se imagina vivendo em Gondor, lutando contra os orques do lado dos elfos de progressiva. Eu já sonhei batendo uma bola e comendo um churrasco com Odisseu na praia de Dexa. Não foi, Odisseu? Mas Ítaca existiu e existe. Esparta existe. Atenas existe. Para os gregos daquela época de Homero, quando eles ouviam e liam as histórias da Odisseia, aquilo era real para eles, galera. Fazia parte do mundo deles. Os deuses agiam, interferiam na vida deles. Mitologia para nós, realidade para eles. Vai ser difícil alguém hoje acreditar que o mundo de Tolkien exista. Que um dia vai encontrar um Boromir andando pela Avenida Paulista. Ou Frodo nas florestas de Petrópolis. Claro que dependendo da quantidade de ervas fumadas, a experiência pode até ser bem real mesmo. Mas quando Tolkien escreveu suas histórias, ele não achava que era real. E nem queria que ninguém achasse que era real. Mas a Odisseia não. Quem lia, cantava, ouvia e escrevia essa obra aqui, achava que era real. Fazia parte da cultura, fazia parte da vida deles, de uma história real para eles. Para os gregos que liam a Odisseia por séculos, Zeus era real.
Atena era real, os Ciclopes eram reais, Odisseu era real. É nesse contexto histórico e cultural que a gente precisa ler e entender a Odisseia. Ler a Odisseia pelos olhos dos gregos da época. Isso é um exercício tanto. Mas aí mora a diferença entre quem leu e entendeu a Odisseia. Não é hoje a gente acreditar que a Odisseia era real, mas era entender que os gregos acreditavam que era. Zeus, your son has returned! Claro que isso envolve mais esforço do que fazer vídeos dando opinião pessoal sobre filme na internet. Por isso a maioria que diz que a Odisseia é só fantasia, nunca passou do primeiro canto, ou nunca nem leu mesmo. É só um argumento burro, imbecil, estúpido e anacrônico só. Até porque a Odisseia não foi um pilar histórico-cultural só para os gregos não, foi para os romanos também. Sabe qual foi o texto que inaugurou a literatura romana? Aqui, ó. A tradução da Odisseia para o latim. Não foi uma obra romana original, não. Não foi a famosa obra Eneida de Virgílio, não. Foi a tradução da Odisseia. Saca só o comentário do professor e classicista Frederico Lourenço dessa tradução que é maravilhosa, eu recomendo demais para vocês. Olha o que ele diz aqui já na introdução da Odisseia no seu estudo. Ó. A Odisseia Homérica é, depois da Bíblia, o livro que mais influência exerceu ao longo dos tempos no imaginário ocidental. Não é por acaso que a literatura romana começa no século III a.C. com a tradução para o latim da Odisseia, tarefa empreendida por Lívio Andrônico. Isso por si só já prova porque tantas pessoas querem respeito pela história da obra. Elas entendem a grandiosidade desse legado. Isso quer dizer que todo mundo que quer falar de uma história milenar e definidora de um povo tem que respeitar a história daquele povo. Isso não significa que o diretor de um filme tem que copiar cada linha da obra original. Ó. Olha isso aqui. Sabe quantos versos tem aqui dentro? Mais de 12.100 versos. Então seria um absurdo querer que os diretores de qualquer filme fizessem uma cópia ou respeitassem cada detalhe do que está aqui dentro. É simplesmente impossível. Isso não aconteceu nem com aquele filme épico, maravilhoso, que a gente tanto ama, de 1997, A Odisseia, com o nosso querido Armand Assante. Ele conquistou Troia. Desafiou o poder dos deuses e determinou seu destino, enfrentar a força de gigantes. Ali teve liberdades artísticas também, mas mesmo assim foi maravilhoso e respeitoso o contexto e a cultura grega. Até porque é óbvio que se nem tudo é possível seguir, existem coisas tão básicas e essenciais que têm que ser seguidas. Tipo, Helena de Troia. A gente não está falando de uma mulherzinha qualquer, galera, que apareceu no texto de Homero, não. A gente está falando da mulher que causou a maldita de uma guerra por 10 anos, onde dezenas de milhares de gregos morreram. É só dessa mulher que a gente está falando só. Ela é só uma das mulheres mais conhecidas e comentadas dos últimos 3.000 anos. E você ainda fica aí achando que Sidney Sweeney é alguma coisa? Acorda pra vida, menino. Aí a gente entra na polêmica. Por que Nolan colocou uma mulher negra de ascendência africana para representar Helena de Troia? Uma grega. Conta pra gente, nós queremos saber! Muita gente acha que é só lacração. Eu não acho que seja só lacração, não. Tem uma razão muito mais pragmática, e gananciosa e capitalista. Ele quer ganhar o Oscar, galera. E para ganhar o Oscar, os filmes são obrigados a forçar a inclusividade nos seus papéis. E senhoras e senhores, vocês sabem que eu não tenho medo de falar o que eu penso aqui. Então lá vai. Na história dos gregos, Helena era europeia. De etnia grega, de origem grega, do mundo grego. Portanto, seus fenótipos e etnia eram gregos. E acabou, porra! Quando você pensa em gregos étnicos antigos, você não pensa em gregos étnicos assim. Então colocar Lupita Nyong'o como Helena de Troia é o clímax da lacração gananciosa de Hollywood. Mas tem gente que não entende isso e prefere desprezar o óbvio e o senso comum para sinalizar virtude. Quer um exemplo bom? Saca só esse vídeo horroroso aqui. Ah, mano, que nada a ver a Lupita Nyong'o como Helena de Troia agora, velho. Aguentem firme comigo, que irmãos e irmãs, nós vamos destruir ponto a ponto pra acabar com essa militância maluca na internet. Ver a Lupita Nyong'o como Helena de Troia agora, velho. Você tá falando besteira, velho. Ué, ela não é loira, ela não tem nenhuma característica igual a Helena. O Homero descreve ela assim nos livros. E como é que você sabe? Porque eu literalmente li a Ilíada e a Odisseia, mano. Aí é foda. Ele disse que literalmente leu a Ilíada e a Odisseia. E quando alguém diz que literalmente leu alguma coisa, a chance dele não ter lido é muito grande. E literalmente. Essas características que você tá trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Pô, ele não fala que ela é loira, ele não fala que ela é branca, ele não descreve nada disso. Não, mano, ele não fala nada disso que você tá dizendo. Tem algum trecho que comprova isso que você tá falando? Livro 3 da Ilíada, mano. Essa é a primeira descrição física da Helena de Troia.
Não é à toa que os troianos e os gregos lutassem tanto por uma mulher tão maravilhosa e tão divinamente adorável. Tá, mas nenhuma descrição física sobre cabelo nem cor de pele. Mas mesmo mais assim... uma pra você, mano. Livro 4 da Odisseia. Helena desceu do seu quarto perfumado, estando tão linda quanto a própria Artemis. De novo, nenhuma descrição física da cor da pele dela ou do cabelo. O cara mal começou e já começou fazendo uma bagunça, meus amigos. Primeiro, ele diz que essas descrições de Helena, de cabelo claro e branca, só surgiram depois no norte da Europa. Aí, para provar o ponto, ele mostra essas artes aqui, que foram pintadas no século XIX pelos ingleses Evelyn de Morgan e Dante Gabriel Rossetti. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Ou seja, ele já coloca que a Helena branca com cabelos claros é invenção moderna, do norte da Europa. Não tem tradição antiga e clássica. Pois é. Era muito melhor ele ter dito que era só um filme, que o Nolan tem o direito de fazer o que ele quiser, porque o filme é dele. Existem pessoas que são mais militantes e menos historicamente sofisticadas mesmo. Se o diretor favorito deles colocar Vikings na Grécia Antiga, tá igual foca aplaudindo. Mas no caso desse rapaz, ele tá chamando a atenção da galera usando a Ilíada, meus amigos. Argumentaço de autoridade. Ele tá abrindo a Ilíada e mostrando a Ilíada pro público. Aí eu fiquei com a cara quente e eu tive que vir aqui fazer esse vídeo. Não abra a Ilíada e Odisseia pra falar merda. Não no meu turno. Esse Reel, meus amigos, é um curso sobre como fazer muita sinalização de virtude e nenhuma pesquisa. Então deixa eu fazer o trabalho difícil, porque meu negócio é pesquisa e eu sou bom no negócio. Muito bem, vamos sair do século XIX, que é onde ele mostrou essas artes aqui, e vamos viajar só 300 anos antes, século XVI. Saca só esse busto de Helena de Troia, que está no Museu Britânico. Vamos lembrar que no século XVI não existia ainda nenhum conceito de raça, mas como Helena aqui está sendo representada, ó, com fenótipo africano ou europeu? Responda nos comentários. O que você acha? Tá bom, mas século XVI ainda está muito longe da Grécia Antiga. Vamos voltar mais 1500 anos então? O que você acha da gente ir para Roma Antiga, século I, para ver como que eles imaginavam a Helena de Troia? Olha só essa matéria aqui da Smithsonian Magazine, publicada agora em 2024. Aqui mostra descobertas recentes de diversos afrescos romanos no sítio arqueológico de Pompeia. Saca só essa Helena junto com pares aqui. Repara no fenótipo de Helena. Agora repara no cabelo dela. Está igualzinha a Lupita, não está? E se colocar a Lupita do lado dela, não dá nem para dizer quem é Helena e quem é a Lupita. Só ignore que ela parece ruiva e bem branca, que era assim que os romanos imaginavam Helena de Troia. Ignore isto. Saca só essa outra pintura aqui, na casa do trágico poeta, também em Pompeia do primeiro século. Aqui nós não vemos uma típica Helena de Troia, não. Branca, com cabelos claros. Mas vamos refletir um pouco aqui. Se Helena não era real para os gregos e romanos, por que eles colocavam Helena nos fenótipos gregos e italianos? Coincidência, né? Agora vamos sair da Roma do primeiro século e vamos para a Grécia Antiga, século V a.C. Saca só essa pintura clássica aqui de Red Figure, nesses vasos clássicos com Helena de Troia no Museu de Harvard. Nessa pintura aqui, Helena tá grega até demais, minha gente. Exageraram na greguice da Helena também. Só porque ela é grega, os gregos se acham no direito de pintar ela como grega? Vamos para mais uma arte grega aqui, agora do século V a.C. Olha as greguinhas de novo, ó. Olha a Helena aqui, em destaque. Até o Cupido, que é mitológico, tem fenótipo de grego. Tem bumbum e pipiu de grego. E eu tenho experiência em ver artes de bumbum e pipiu grego. Não que isso me agrade em nenhuma medida, mas pela ciência. E para informar vocês, eu me submeto a esse desconforto aqui. Agora vamos voltar mais 100 anos então, século VI, 540 a.C. Olha que greguinhas mais fofas aqui. E olha que linda a nossa Helena de Troia aqui no meio de novo, galera. Eu podia continuar nisso aqui o dia inteiro, mas é estupidamente desnecessário dizer que há uma tradição de milênios que representa Helena de Troia com fenótipos gregos e europeus, mediterrânea, portanto grega.
Na mente dos gregos e dos romanos, Helena tinha um fenótipo e etnia grega. Isso já enterra completamente esse argumento bobo de que a imagem que a gente tem de Helena é posterior ao mundo grego e que Helena pode ser qualquer pessoa porque ela é mitologia. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Grécia e Roma parece bem norte da Europa mesmo. Da onde? Do norte da Europa. Para quem contou e escreveu a história que o filme quer contar, aquilo não era mitologia, era história real. Para eles, Helena existiu, a Guerra de Troia existiu, Odisseu existiu, Homero existiu. Essa maravilha aqui da cultura ocidental só existiu porque para os gregos toda essa história existiu. Mas calma que o rapaz leu a Ilíada literalmente e ele sabe o que ele está falando literalmente. Livro 3 da Ilíada, mano, essa é a primeira descrição física de Helena de Troia. Não é à toa que os troianos e os gregos lutassem tanto por uma mulher tão maravilhosa e tão divinamente adorável. Mas nenhuma descrição física sobre cabelo nem cor de pele. Mas mais uma pra você, mano. Livro 4 da Odisseia. Helena desceu do seu quarto perfumado, estando tão linda quanto a própria Artemis. De novo, nenhuma descrição física da cor da pele dela ou do cabelo. Agora ficou complicado. Ele mostrou dentro da Ilíada que Homero não descreve a aparência de Helena em detalhes. E se ele não descreveu a aparência de Helena, logo Helena pode ser... Existem duas coisas que militantes desprezam: lógica e coerência. Eu mostrei várias imagens clássicas aqui para vocês. E você reparou que os gregos e os romanos não precisaram de uma descrição completa de Helena para retratar a aparência dela? A iconografia milenar está lotada de Helenas gregas, mesmo sem Homero ter feito descrições detalhadas dela. Mas será que os gregos tinham um dom especial para saber o que estava dentro da cabeça de Homero para descrever Helena? Não, porque qualquer grego com cérebro entendia que Helena era grega. Isso pode ser difícil para militante entender porque só pensa em militar. Mas deixa eu fazer uma ilustração então que pode te ajudar nisso. Imagina um artista grego querendo fazer uma pintura de Helena de Troia. E aí ele senta e começa a raciocinar. Homero era grego. Ele escreveu a história dos gregos. Helena é filha de Zeus, um deus grego, e filha de Leda, uma rainha grega de Esparta. Ótimo! Já sei como eu vou desenhar a Helena de Troia. Usem essa coisinha chamada lógica de vez em quando, que pode te ajudar a falar menos besteira. Mas calma, que além da iconografia de Helena, Homero nos dá uma outra pista clara sobre como era a aparência de Helena, que o rapaz que leu a Ilíada literalmente não mostrou. Tá aqui, ó, no canto 3, verso 121. Olha na versão em inglês, como o texto está traduzido do grego. White-armed Helen, ou seja, Helena de braços brancos. Literalmente, ele esqueceu de mostrar esse trechinho no vídeo dele. Será que é porque ele literalmente não leu a Ilíada e a Odisseia? Eu literalmente li a Ilíada e a Odisseia. Mas já tô vendo essa galera dizendo que os braços eram brancos, mas o resto pode ser de outra cor. Até as traduções clássicas, galera, em língua portuguesa, como a de Manuel Odorico Mendes, traduz o trecho como Helena Brasicândida. E Cândido é uma palavra de origem latina que significa branca. E a tradução de Haroldo de Campos também traduz literalmente como Helena Braços Brancos. Alguns tradutores, como Carlos Alberto Nunes, que é essa tradução que eu tenho aqui, já cita Helena Braços Bonitos, porque, como eu vou mostrar para vocês depois, mulheres brancas eram sinônimos de beleza na Grécia Antiga. Essas traduções já ajudam a gente a entender que sim, Homero faz referência ao tom brilhante dos braços brancos de Helena, como sendo até um epíteto de destaque, inclusive. Mas vamos agora para o texto original para verificar a palavra usada no grego. Vamos na biblioteca especializada na era clássica chamada Perseus Library e vamos ver as palavras usadas no grego. Eline lefkoleno. Usando a tradução disponível no próprio site, a gente vê, ó, white-armed, braços brancos. Agora um disclaimer rápido aqui, galera. Isso não significa que os gregos se identificavam como uma raça branca. Ou quando Homero escreveu isso aqui, estava se referindo a Helena como sendo de uma raça representada por uma cor branca. Esse tipo de conceito de raça só foi existir depois da Idade Média. Então, quando os gregos usam branco aqui, é no sentido de tom da pele, um tom pálido, brilhante, uma percepção de aparência que para eles era sinônimo de beleza feminina. Quer ver só? Olha esse outro artigo aqui
aqui, publicado pela Trinity College, escrito pela classicista Grace Gill em 2017. A professora mostra que, embora não existisse no mundo greco-romano a categoria de raça por cor, os gregos e romanos faziam distinções hierárquicas pelo tom da pele, como uma espécie de proto-raça. A professora diz que esta atribuição de brancura e negrura com moralidade, ou a falta dela, tornou-se uma estratégia retórica comum. Além disso, a afirmação que o suposto padrão de beleza para as mulheres era que elas fossem brancas ou não etíopes é validado em parte por um exemplo em que uma mulher etíope é usada como maneira de ilustrar a antítese da atratividade. Ela reconheceu o marido, mas ele não conseguiu reconhecê-la, tanto que sua beleza havia desaparecido a ponto de ela parecer uma mulher etíope. As descrições aqui fornecidas demonstram como a linguagem simbólica da cor era um mecanismo para atribuir características mais significativas. Agora a professora conclui para não deixar dúvidas. Ao traçar conexões entre branquitude, nobreza da alma e beleza, indicava-se que a cor branca demonstrava uma característica positiva. Por isso, mesmo aquelas que tinham aparência negra ou etíope eram, de acordo com essas fontes, não apenas consideradas menos bonitas, mas também foram consideradas como tendo uma alma inferior. Então, para os gregos antigos, galera, branquitude era sinal de beleza e superioridade feminina. Para nós, isso aqui seria um racismo nojento. Mas para os gregos antigos, eles não encaravam a cor da pele como representando uma raça. É uma forma de preconceito, com certeza, mas não racial em si. E durante muito tempo, os gregos se achavam sim superiores aos africanos, etíopes, fenícios, bárbaros, até os europeus celtas. Se você quer romantizar a história de qualquer povo, procura outro canal, porque aqui eu só ligo para uma coisa: evidências. É mesmo. Aliás, a gente tem literalmente uma prova homérica de como a beleza da mulher na Grécia Antiga estava ligada à branquitude. Olha só aqui, no livro 18 da Odisseia, a partir do verso 192, quando Atena deixa Penélope ainda mais bonita para encontrar com Odisseu. Saca só o que Homero diz aqui. Primeiro limpou-lhe o rosto com beleza ambrosial, que a própria Citereia usa como unguento, e a fez ainda mais alta e de porte ainda mais avantajado, e a fez ainda mais branca que o recém-cortado marfim. Ou seja, para Penélope se tornar a mais pura expressão de beleza perante o retorno de Odisseu, e os gregos que liam o texto também entenderem, não bastava apenas ela ser branca, ela tinha que ser muito branca, mais branca que o marfim recém-cortado. Essa aqui, galera, era a visão dos gregos antigos, não a nossa do século XXI. Isso não quer dizer que todos os gregos, em todas as eras, de todos os anos, de todos os textos, achavam que africanas ou etíopes eram feias. Mas aqui a gente está falando de um padrão estético, que era esmagadoramente dominante através dos milênios na maior parte das fontes que chegaram até nós. Esse era o pensamento dos gregos antigos. Quanto mais brancas as mulheres, mais lindas elas eram. Por isso, o menino milita, e milita errado. Tentar usar Homero para invalidar a Helena branca é amadorismo, galera. Portanto, é falta de conhecimento básico do mundo grego dizer que se Homero não descreve em detalhes, em profundidade, a aparência de Helena, logo ela não seria necessariamente branca, de cabelos claros para os gregos. Mas se Homero diz que Helena de Troia tinha uma beleza divina, como o rapaz mesmo disse no vídeo, para os gregos a beleza divina tinha cor branca. Essa era a visão dos gregos da época. E para entender a Odisseia, a gente precisa entender a cultura e a mente dos gregos da época. É exatamente por isso que a vasta iconografia ao longo de tantos milênios sempre retratou Helena como sendo uma grega europeia branca. Fatos não ligam para os nossos sentimentos. E fim de papo. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Será que essa Helena loira é coisa do norte da Europa? Olha o que a poetisa grega Safo do século VI a.C. diz sobre a cor do cabelo de Helena na sua obra Fragmento, número 23. Xanthi Helene, Helena loira. Da onde? Do norte da Europa. Quer mais um? Saca só esse outro autorzão clássico da Grécia Antiga.
Eurípides. Só para você saber, qualquer pessoa que estude cinema estuda esse ateniense fofo do século V a.C. Olha o que ele diz na sua peça Helena. No diálogo entre Teoclímenos e Helena, olha o que ele diz para ela. É por isso que você cortou suas mechas de cabelos dourados? Da onde? Do norte da Europa. Mais um autor clássico da Grécia Antiga, mostrando que gregos antigos descreviam sim Helena com cabelos dourados. Então é falsa essa afirmação dele de que a Helena loira é só uma invenção do século XIX do norte da Europa. Pode até ser o norte da Europa, é só virar o mapa de cabeça para baixo. Que sirva de lição para você. Se você quer bancar um menino espertinho descolado, é melhor estudar antes para não passar vergonha. Aí é foda. A propósito, eu sou completamente a favor de diversidade nas obras. Olha esse primeiro Power Ranger aqui, que bonitinho. Brancos, negros, asiáticos. Diversidade, quando é inteligente, é linda. Lupita poderia muito bem ser colocada em um papel bonito no filme, como uma etíope forte, determinada, mas não como Helena de Troia, pelo amor de Zeus. Coerência, diversidade inteligente. Mas se você acha que o cara não tinha como falar mais besteira, escuta isso aqui. Sabe quem Homero descreve a cor do cabelo? Menelaus, o rei de Esparta, que tem cabelos loiros e no filme da Odisseia é careca, mano. Não, mas você tem que concordar comigo que ela não parece uma pessoa grega, né? A Lupita Nyong'o não tem nada de grego ali na descendência dela. Ah, então seu problema não é aparência física de fato, é verossimilhança histórica. Então deixa eu te perguntar isso. Por que você não ficou tão incomodado assim quando Telêmaco foi anunciado como Tom Holland, que ao invés de ser grego é um ator britânico? Não, realmente Tom Holland é foda, mano. Quando Odisseu foi anunciado como Matt Damon, que é um ator norte-americano, pô, eu pareço mais grego que esses caras. Agora o cara meteu o F e jogou tudo pro alto. Ele tá equiparando colocarem um Menelau careca, um Matt Damon e um Tom Holland como gregos com uma Helena de Troia negra. No mundo ideal, pra mim, galera, todos os atores no filme deveriam ser gregos. Eu ia me amarrar, mas quem ia assistir um filme com um monte de grego desconhecido? Não sejamos hipócritas. O mundo inteiro conhece Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway. Eles vendem ingressos. Mas vamos fazer um exercício lógico e rápido aqui. Do ponto de vista da etnia e fenótipo, quem os gregos da Grécia Antiga achariam que chega mais perto do fenótipo clássico? Anne Hathaway ou Lupita Nyong'o? Aliás, tons de pele variavam no fenótipo grego também, galera, como variam no fenótipo grego e europeu de hoje. Eu sou branco, mas perto do norueguês eu sou moreno. Henry Cavill não parece branco perto de Alexander Skarsgård, mas nem tão moreno quanto o nosso querido ítalo-americano, o nosso eterno Odisseu, Armand Assante. Eles são mais próximos etnicamente dos europeus do que Lupita Nyong'o, meu Deus do céu. O lance aqui não é defender que Helena tem que ser loira, embora em muitas artes clássicas ela apareça com cabelos claros. Mas Nolan poderia ter colocado Eva Green para fazer o papel de Helena. Talvez até ia chamar alguma atenção, porque a galera não está muito acostumada a ver uma Helena de cabelo preto. Mas existem artes que mostram Helena com cabelo escuro também. E sempre existiram gregas loiras, morenas, ruivas. Então, independente da cor do cabelo dela, ela continuaria sendo alguém com características de beleza grega da época. Por isso não causa tanta estranheza para o público ver esses atores com papéis de gregos. Então essa comparação que ele fez aqui é só bem besta só. Tentou militar e militou errado. E mais uma vez, galera, aqui a gente não está falando de raça branca e negra, não. Europeu não é raça, africano não é raça. Para os gregos antigos não havia esse conceito de raça branca e negra, como a gente conhece hoje. Os gregos não se viam definidos ou pertencendo a uma raça branca, mas eles eram inteligentes o suficiente para perceberem que eles eram étnica e fenotipicamente diferentes dos africanos. Eu falo e eu provo. Dá uma olhada só nesse cântaro grego aqui de 480 a.C. E aí eu fiz uma alteração com IA para remover a cor deles e deixar uma cor neutra nos dois. Agora presta atenção aqui que eu tenho uma pergunta difícil para você. O artista aqui quis representar um grego e um africano. Você consegue olhar para essa imagem aqui e dizer quem é o grego e quem é o africano? Agora vamos dar uma olhada na arte original. Se você não é completamente cego e tem mais de 8 anos de idade, você percebeu claramente que esse aqui tem fenótipo africano e esse aqui tem fenótipo grego. Aliás, esse cântaro aqui está no Museu do Vaticano. E olha só como a descrição é clara. Esse aqui é um africano e este aqui é, adivinha só, Héracles, o poderoso herói grego. Para nós, Héracles nunca existiu, mas para os gregos ele existiu e tinha forma e aparência, repita comigo,
de grego. Agora vamos refletir aqui. Dá para acreditar que os gregos eram capazes de diferenciar um fenótipo grego de um africano? Mas os fofinhos do século XXI acham que, já que Homero não descreve a aparência de Helena, logo uma lupita no papel ia dar certinho, pô. Ninguém aceita. Vamos para outro exemplo, então? Olha esse outro cântaro aqui, do século VI, exibido no Museu de Fine Arts de Boston, mostrando duas mulheres, uma grega e outra africana. Mais um exemplo de como os gregos percebiam como seu fenótipo era e como era um fenótipo de um africano. Essas artes aqui mostram pra gente, galera, que os gregos entendiam como eles eram fisicamente e como os outros eram diferentes deles, nesse caso aqui os etíopes. Então é lógico, natural, muitos quererem que o filme siga pelo menos minimamente essas características que são documentadas através de quase 3.000 anos. Era melhor esse cara ter dito que era só um filme. É só entretenimento, pô. O Nolan faz o que ele quiser. Eu não ia nem perder meu tempo refutando nada. Mas não. Ele ainda tentou validar o argumento usando a Ilíada e a Odisseia, distorcendo o contexto cultural e histórico grego como se uma falta de descrição física de Helena no texto validasse fazer qualquer uma Helena. Aí eu tive que vir destruir aqui essa militância, igual os gregos destruíram Troia. Homero não precisava fazer uma descrição completa de Helena para os gregos entenderem que Helena tinha um fenótipo grego. E que se ela era linda como uma deusa, para os gregos da época, ela tinha que ser branca. Eu sei que isso magoa sentimentos, mas essa era a visão dos gregos antigos. Aliás, mais uma evidência famosa disso. Na mitologia grega, Andrômeda era etíope, não é? Filha de etíopes. Aí sim, os gregos representavam Andrômeda como sendo africana, etíope nas artes, certo? Olha que legal. Andrômeda nasceu na Etiópia, mas ela era retratada como grega. Ela era etíope. Mas foi uma criação do mundo grego. Foram os gregos que criaram Andrômeda. Logo, para os gregos, ao longo dos milênios, Andrômeda era imaginada sendo representada como grega. Eles deram um jeito de adaptar Andrômeda para os padrões de beleza gregos. Masami Kurumada sempre esteve certo, meus amigos. Mas aí no caso de Helena, não. Ela era grega. Filha de uma grega, com o deus grego, nascida em Esparta, na Grécia. Mas como Homero não diz que ela era branca e loira, logo ela pode ser... Vocês estão entendendo? Então é histórico e culturalmente correto e até de bom gosto representar a história e a mitologia grega com fenótipos gregos, galera. Ainda mais no caso de mulheres que tinham características físicas que eram tão acentuadas e destacadas naquela cultura. Menos para os menininhos descolados do século XXI. Exigir isso é, adivinha só, racismo. Então se preparem, senhoras e senhores, que agora chegou a hora desse vídeo de arrasta. A sua questão nunca foi sobre a aparência física da Helena. A sua questão nunca foi sobre a descendência grega da Helena. Qual que é? Racismo. Simples assim. Porra. Pois é, né, mano? Vale a pena você ler e se informar um pouco antes de você divulgar o seu preconceito e racismo na internet. Ler e se informar um pouco. Esse é o tesão da sinalização de virtude, meus amigos. Chega baba falando racista. Se você questiona a escolha de atores por não respeitarem um contexto histórico e cultural de um povo baseado em evidências iconográficas milenares de uma obra clássica e estudos científicos, você é só o melhor ator e personagem de todos os filmes do rock pra mim. E pra muitos, foi esse cara aqui. Apollo era o cara. Eu tinha vontade de abraçar ele. E o que eu mais detestava era aquele louro. Pantera Negra foi um sucesso de público. Luke Cage, CJ... o CJ. CJ não pode. Porque ele só fez sucesso porque ele era um negro bandido. Pode perguntar a qualquer jovenzinho dinâmico que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Claro que existem racistas sim, galera. Mas a maioria das pessoas querem ver coerência nos papéis. Principalmente em filmes que têm base histórica e cultural. E não essa militância hollywoodiana maluca. A maioria das pessoas não vai ver a Odisseia igual foram ver o Batman, não. Como se fosse só mais um filminho. Mesmo sem nunca ter lido a obra, a maioria das pessoas percebe que tem um apelo histórico e cultural já na propaganda do filme. Eles não vão assistir também como se fosse um documentário, que tem que ser fiel em todos os detalhes. A maioria só quer pelo menos que seja fiel nos detalhes fundamentais da história. Percebeu? Isso é o bom e velho bom senso. Então é natural que muitas pessoas queiram ver respeito por aquela história e aquela cultura. Na minha análise do trailer, por exemplo, eu destaquei vários pontos positivos e até entendi e defendi algumas liberdades artísticas, tipo nas armaduras dos gregos. Só que existem escolhas que não precisavam e não têm que existir.
só existem pela militância de Hollywood. A gente está falando de um filme multimilionário, que é feito para o público, que não é uma obra que Nolan fez para a família e amigos dele. Esse filme só existe porque existe público, e o público é feito para elogiar e criticar uma escolha. A crítica a Helena de Troia negra não é porque ela é negra. Se ela fosse asiática, ia estar tão errado quanto. Se fosse latina, ia ficar tão errada quanto. Helena era grega. Lupita não serve para o papel de Helena. Zendaya não serve para o papel de Atena. Historicamente e culturalmente foram péssimas escolhas. O problema não é Lupita. O problema é o papel que deram para ela, um dos mais emblemáticos do mundo grego. Lembra de Deuses do Egito, com aqueles atores europeus? Você gostou? Ficou feliz em ver Leônidas sendo Deus do Egito? Aquilo foi horroroso. Já falei isso em podcast e tudo. O que diabo Gerard Butler tem a ver com Deus Sete do Egito? Ficou feio, ficou horroroso. Ninguém gostou daquela bosta. Então Lupita, como Helena de Troia, ficou ruim. Ficou forçado. Não deveria ter polêmica aqui. Deveria ter apenas o bom e velho senso comum, que geralmente dá muito certo. Um filme, galera, não é só um filme. Um filme é uma manifestação cultural. Mas se o público não se manifesta e coloca um controle nessa bagunça, o que impede de meter um Zumbi dos Palmares loiro ou um Tarzan negro? Você que é virtuoso, defensor dos frascos e comprimidos, responde essa. Concluindo nosso estudo, Helena era grega e branca. Isso é confirmado por vasta iconografia ao longo de 3.000 anos, em especial no período clássico greco-romano. Minha crítica e de muitas pessoas é baseada em evidências históricas e culturais, olhando para as fontes e a cultura de um povo que contou e registrou sua própria história. Ninguém é obrigado a compreender o significado da grandeza da Odisseia, e nem de conhecer o mundo e a cultura grega, que é a base desse filme. Se não quer respeitar minimamente um clássico de um povo, vai fazer um filme do Batman, ué. Filme de estrela, mas também não fica magoadinho com a Moana de progressiva. Com Moana,